Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre a esfericidade da Terra. Quando estudamos a forma da Terra, existem algumas teorias que vêm explicar de fato como seria ou como as pessoas acreditariam como seria a forma da Terra. Uma delas é a Terra plana e a outra a Terra esférica. Como podemos comprovar que a Terra é esférica? Então, os seres humanos, eles sempre tiveram curiosidade de observar o espaço onde eles vivem. E as primeiras especulações da Terra, elas não foram com base científica, né? Ela não teve natureza científica. Exatamente, ela foi baseada pelos mitos da época, né? Em relação à sua cultura, crença, coisas desse tipo. Mas foi a partir do século VI, né? Lá na Grécia, que surgiram as primeiras ideias, imaginações, racionalidades sobre como seria a forma do nosso planeta. E elas foram escritas por Pitágoras e Platão. Mas foi apenas, né, no século VIII antes de Cristo que Aristóteles apresentou argumentos mais sólidos, como a observação das estrelas e dos eclipses lunar. Um dos argumentos que Aristóteles levantou é em relação a que as estrelas e as constelações elas eram diferentes em cada lugar do nosso planeta. Mas o que isso quer dizer? Ele dizia que em cada cidade era possível observar, né, um tipo de constelação. E que se caso a Terra ela fosse plana, nós não estaríamos observando em cada cidade, né, um tipo de estrela. De fato, nós iríamos ver o céu por igual. Mas ele explicava na seguinte forma, né? Vamos trazer aqui para o Brasil, que as constelações que são observadas no Brasil não são as mesmas que são observadas na França. E para que todos vissem o céu, né, do mesmo jeito, a Terra teria que ser o quê? Uniformemente plana. Mas como sabemos que ela é esférica, né, para você poder ver o que o pessoal lá na França está vendo, a Terra teria que girar, né, até chegar naquele determinado momento onde está ali, né, aqueles tipos de constelações. E outro levantamento que ele fez muito importante foi sobre a sombra da Terra no eclipse lunar, porque ela deixa uma borda circular. Se vocês puderem observar a imagem aqui, nós vamos observando que exatamente, né, em relação aos eclipses, ela tem essa borda circular. Por quê? Porque o nosso planeta ele se assemelha a uma esfera. Então, quando está ocorrendo o eclipse, a parte que ainda passa a luz do Sol acaba deixando, né, mostrar essas bordas circulares. E o que é um eclipse? Um eclipse é quando, neste caso lunar, é quando a Terra ela fica na frente da Lua, impedindo o brilho do Sol, porque sabemos que a Lua ela é um astro que não possui luz própria, ele depende da luz do Sol para poder brilhar, né? E já o eclipse solar seria o contrário, né? É quando a luz está na frente da Terra, impedindo em um certo local que este brilho chegue ao nosso planeta, certo? Depois de Platão, né, nós tivemos o Estrabão, que lá, né, de 64 a.C. até 24 depois de Cristo, ele defendia a esfericidade da Terra, pelo fato dos relatos das navegações, onde era possível primeiro observar locais mais altos do continente, né, à distância, do que as regiões mais baixas. Ou seja, primeiro eles viam os morros, né, as vegetações que ficavam em cima desses morros, mas não conseguia observar a praia, só quando chegava muito próximo. E sobre as navegações, outra situação é quando estamos observando o navio em alto mar. Quanto mais ele se afasta do horizonte, o casco do navio desaparece. Primeiro do que as partes altas, como os mastros de chaminé, tem a impressão de que este navio está afundando, né? Mas nesse caso não está afundando, é porque nosso planeta ele é esférico. Para ver este navio, se caso a Terra ela fosse plana, nós iríamos ver apenas esse navio indo se distanciando e cada vez ficando menorzinho, até sumir do horizonte, né? E não que ele ia ter aquela
sensação visual de que ele estaria afundando, né? Porque quanto mais ele vai ficando distante, ele vai inclinando, né, no nosso horizonte. Assim como os outros que acreditavam na esfericidade da Terra, Fernando de Magalhães também foi um deles, que deu a primeira viagem ao mundo, né, em torno dele, em um navio, que saiu lá da Espanha a chegar até a costa oriental da Ásia, cruzando pelo Oceano Atlântico, Pacífico e Índico, né? E graças aos nossos antepassados, a visão sobre o formato da Terra ela foi se modificando. Porque até então, muitos, né, colaboraram com as navegações, com suas observações, como as ideias das estrelas que não são nos locais, como a distância dos navios quando está em alto mar, né? E graças aos avanços astronômicos da cartografia foi possível fazer o mapa antes mesmo, né, de viajarmos para o espaço, graças exatamente a essa visualização do homem. E a primeira viagem aérea que ocorreu, né, no nosso planeta foi em 1924, né? Depois das grandes navegações, a volta ao mundo, né, com um avião foi em 1924, com, com um esquadrão de 4 aviões americanos, com uma duração de 177 dias, percorrendo 4.004.342 quilômetros, né? E graças a exatamente a essas visões, a essas colaborações, foram que foram feitos, né, os primeiros mapas precisos do nosso planeta. E aí, depois de tudo isso, depois lá de 24, já em 1940, é que as primeiras imagens da Terra chegam, né, do espaço. Nós podemos ver ele por completo como ele é, em naves não tripuladas, tá? Só em 1960 foi que houve a corrida espacial, onde foram desenvolvidas tecnologias que foram capazes de levar o ser humano ao espaço. Lá em 40 ainda não tinha ninguém, foi apenas uma nave não tripulada, tá? Que tornou aí, né, a realidade possível de nós, aqui habitantes da Terra, poder de fato ver como é o formato do nosso planeta, tá certo? Como já sabemos que o nosso planeta ele é, né, esférico, agora vamos entender, né, a relação dos movimentos da Terra em relação à sua esfericidade. Como é que as pessoas faziam, né, para poder compreender, entender como é que funcionava tudo isso lá no passado, sem toda essa tecnologia, né? Uma das possibilidades dos antigos foi a observação ao longo do dia pela sombra de um gnomo. E o gnome nada mais é do que um instrumento astronômico mais antigo da humanidade. E era através dele que nós observamos, né, o movimento do Sol durante o dia, tá? Sem precisar olhar para ele. O gnomo também, ele tinha, né, e tem a utilidade de marcar a hora durante o dia, em diversas épocas do ano. Que é essa varetinha aqui, certo? Que, que a sua sombra ela vai marcando a passagem do Sol durante o dia. O movimento da Terra e a sombra do gnomo. Ao observar a sombra de um gnomo ao longo do dia, podemos perceber que ela muda a variação de comprimento e de direção. Por que isso acontece? Exatamente porque nós observamos o movimento aparente do Sol durante o dia. Só que este movimento aparente do Sol, ele só ocorre graças ao movimento de rotação, tá? Então, por isso que temos essa impressão de que o Sol se movimenta no nosso céu durante o dia, tá? E a sombra do gnomo também ela vai modificando de acordo que o nosso Sol ele vai se modificando no nosso céu, tá? Como podemos observar aqui nessa imagem, às 10 horas da manhã, a sombra ela é maior, né? Como nas 14 horas também. Então, por isso que dizemos que a sombra ela é bem longa durante o amanhecer e o final da tarde. Já ao meio-dia ela é menor, observando das 11, 12 e 13 horas, olha como a sombra ela é menor. Então, por isso que a gente diz que durante, né, o dia ela pode ter variação no seu comprimento e direção.
Como podemos observar nessa imagem animada, que o Sol vai nascendo, ó, e se pondo, e é esse marcar aí que parece com um relógio, não é verdade? E de fato é um relógio, chamado antigamente relógio de Sol. Mas você sabe que o tamanho da sombra ela depende da hora e do dia em que as observações são feitas. Sim, isso ocorre porque a variação da sombra do gnomo ao longo do dia é explicada pelo movimento aparente do Sol. Foi o que eu falei, né? É um movimento aparente, porque na verdade quem está girando é o nosso planeta no movimento de rotação e por isso que temos a sensação que que o Sol ele está girando no céu, tá? Ele está lá, né? Fazendo o seu caminho. Quanto mais baixo estiver o Sol em relação ao horizonte, maior será a sombra. Nós vimos, né, que no nascer do Sol e no pôr do Sol, exatamente a sombra do gnomo, ela mostra ser maior, demarcando o início e o final, o início do dia e o final da tarde. E já no meio, né, quando ele está mais alto, a sombra ela é menor, que fica marcando o meio do dia. Sabendo que a sombra do Sol, ela nasce de leste e põe a oeste, mas aqui na Terra temos a impressão de quem está se movimentando é o Sol nesta direção. Só que, na verdade, é o nosso planeta que se move no movimento de rotação de leste para oeste. Não é isso? E de fato explicamos o movimento aparente do Sol justamente por causa do movimento de rotação, né? Que é quando a Terra ela gira em torno do seu próprio eixo e graças a esse movimento nós percebemos o dia e a noite. Como a Terra ela é esférica, a sombra do gnomo também varia de acordo com a distância entre o local de observação e a linha do Equador. E essa distância ela é medida em latitude, certo? Como a Terra tem formato esférico, os raios solares atingem a superfície de forma menos inclinada nas regiões próximas à linha do Equador. Já nas regiões de polo, os raios solares eles atingem de uma forma mais inclinada, fazendo assim com que a sombra do gnomo ela varie. Podemos observar nessa imagem aqui que a sombra do gnomo na linha que está próximo do Equador ela é menor, né? Aí a gente lembra aquela ideia lá de quando está ao meio-dia, a sombra do gnomo ela é menor, né? Mas quando ela está em relação às extremidades, que são os pontos aonde o Sol está mais baixo, né? Nós temos uma linha maior, que seria exatamente aqui, nesse exemplo B. Olha o tamanho da linha como é maior. Olha no ponto A, que é próximo da linha do Equador, como ele é menor. Exatamente porque a linha do Equador, o raio do Sol, ele bate mais reto e não tem essa inclinação, tá certo? Então, pessoal, para fechar a essa sugestão da sombra do gnomo em relação ao movimento de rotação é que as pessoas conseguiram perceber, né, marcar o dia a partir da sombra, e daí eles conseguiram perceber que o nosso planeta ele girava, né, em torno dele mesmo, né? E aí puderam perceber o dia e a noite e demarcar horários em relação a isto, beleza? Já o movimento de translação da Terra e a sombra do gnomo, se a gente medir a sombra do gnomo em diferentes períodos do ano, é possível perceber que o tamanho da sombra ela muda, tá? Ela não se comporta igual na primavera, no verão, no inverno. Não, ela tem uma variação. E isso foi interessante. Eles conseguirem demarcar, né, essas diferenças durante os anos através da sombra que o gnomo, né, realiza através dos raios solares. Isto ocorre porque, além do nosso planeta girar em torno do seu próprio eixo, que é o movimento de rotação, ele também gira em torno do Sol, que é o movimento de translação. E por causa da inclinação que o nosso planeta ele tem, que é de 23,5 graus, é que os hemisférios do globo ficam alternadamente expostos ao Sol, né? Como o nosso planeta ele gira em torno do Sol e esse giro ele não é totalmente esférico, ele é elíptico, certo? Então tem um momento em que o nosso planeta ele fica mais próximo do Sol do que em outros momentos, principalmente no verão, né? Quando é o verão, o nosso Sol aqui ele fica muito mais próximo, a nossa Terra, na verdade, fica mais próximo do Sol, olha, não é verdade?
Então, por isso, se digamos que aqui seja verão no hemisfério norte, vai ser inverno no hemisfério sul. E aqui vai ser, quando ele chegar nessa etapa, verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Só um exemplo, tá? Para vocês poderem entender. Então, pessoal, aqui só para vocês, né, analisarem um pouquinho em relação à imagem sobre as estações do ano, né, e que as pessoas, através do estudo da sombra do gnomo, puderam definir, né, que o nosso planeta tem um movimento de rotação, um movimento de translação, e eles observavam que durante alguns momentos do ano, essa sombra do gnomo, ela modificava. E graças a isso, eles também foram percebendo que as estações também mudavam, certo? Então, eles associaram. E a gente pode observar aqui na imagem aqui embaixo, como se comportaria, né, a sombra do gnomo durante algumas fases do ano. Um critério aqui no nosso Brasil, né? No início do verão, olha como a sombra é pequena. Outono ou primavera, ela tem uma incidência intermediária, né? O tamanho do comprimento ao meio-dia, só que estão todos relacionados ao meio-dia. E no inverno, olha como a sombra ela é um pouquinho maior, que já é inclinado, né? Então, a gente observa que o Sol ele está, né, uma determinada distância aqui incidindo seus raios no nosso hemisfério, tá certo? Então, pessoal, a aula de hoje foi sobre isso, sobre as ideias primárias sobre a esfericidade da Terra. Depois podemos observar que nossa Terra ela é esférica, né? Através de um instrumento muito simples, como o gnomo, e através deles podemos definir o horário do dia, podemos ter, perceber a marcação do dia, né, e da noite, até também as estações do ano. Caso tenha alguma dúvida, me procura lá, estou aqui, tá, para ajudar vocês. Um beijão e até mais.